Pessoal, vamos para a 14ª aula do curso da NBR 6122 de 2019. Muito conhecimento, investigação geológica e geotécnica, vem comigo! Oi pessoal, vamos começar a nossa 14ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou doutor em engenharia civil, mestre, tenho especialização em estruturas, geotecnia, formei em engenharia civil e sou projetista de fundações, consultor na área de estruturas, na área de contenções também e fundações, tá? Estamos dando sequência ao nosso estudo de projeto e execução de fundações pela NBR 6122 de 2019, foi a última versão da norma. Estamos já alertando para várias coisas, aproveitando esse estudo da norma para dar aqueles conselhos para os profissionais dessa área da engenharia. Projeto de investigação de solo não é custo, é investimento. Estamos insistindo nessa informação e costumamos não escrever, mas falar que não somos uma estação de tratamento de esgoto. Entrou cocô, vai sair cocô. Então precisamos de dados consistentes de investigação geológica e geotécnicas para, com isso, definirmos parâmetros corretos, parâmetros consistentes para que o nosso projeto de fundações fique tecnicamente viável, economicamente viável e combinando essas duas coisas estruturalmente, geotecnicamente, para termos uma viabilidade técnica e econômica para a nossa obra como um todo. Lembrando que nós estamos então na nossa segunda parte do capítulo 4, né, que são investigações geológico-geotécnicas, né, da NBR 6122 de 2019. Quero começar brincando com você sobre interpretação de texto. Nas normas, gente, a gente aparece alguns termos de pode, não pode, deve, não deve. Isso é importante a gente ter esse feeling, até mesmo para falar assim, aonde que eu tenho uma brecha, aonde que eu tenho um conselho, uma sugestão, e aonde eu tenho uma ordem normativa. Isso é importantíssimo na interpretação de normas. Importantíssimo. Gera falação, gera discussão, gera pancada, briga, mas é importante a gente ter esse sentimento, e eu quero brincar de interpretação de texto com vocês aqui no início dessa aula, até mesmo para vocês interpretarem alguns pontos da norma daqui para frente, né? Então, quando eu falo para vocês assim, pensa comigo aqui, né? Quando eu falo, ô fulano, você pode fazer isso. Quando eu estou falando que você pode fazer isso, você pensa comigo, tenta me responder aí. Quando eu falo que você pode, eu estou te dando uma ordem ou estou te dando uma sugestão? O que é falar que você pode? Eu estou te dando uma sugestão. Ô fulano, você pode fazer isso, né? Você pode fazer determinada coisa. Eu estou te dando uma sugestão. E quando eu te falo o contrário, a negativa do pode, olha como é que é interessante. Eu falo assim, fulano, você não pode fazer isso, né? Eu estou te dando uma sugestão? Pensa comigo. Não, eu estou te dando uma ordem. Tu fala, ó, fulano, você não pode fazer isso, né? É uma obrigação sua, você não pode fazer isso. Agora, quando eu falo você pode fazer isso, eu estou te dando uma sugestão. Olha que interessante esse jogo, põe o não, tira o não, né? Ó, e deve. Fulano, você deve fazer isso. Eu estou te dando uma sugestão ou uma ordem? Olha como é que é interessante. Quando eu falo que você deve fazer isso, isso é uma sugestão ou é uma ordem? É uma ordem, ok? Falou, ó, você deve fazer isso. Eu estou te dando, deve fazer isso. Eu estou te dando uma ordem, né? E quando eu coloco o não, fulano, você não deve fazer isso. Eu estou te dando uma ordem ou uma sugestão? Eu estou te dando uma sugestão. Isso é importantíssimo a gente ter em mente essas jogadinhas de palavra. Fulano, você não deve fazer isso, né? Não deve fazer isso, né? Não, agora, não pode fazer isso, né? Ordem, sugestão. Agora, você pode fazer isso. Uma sugestão. Você deve fazer isso. É uma ordem. Vamos pensar sempre nesse slide. Olha para esse slide na hora que você estiver lendo uma norma. Por favor, né? Olhe para esse slide quando você estiver lendo uma norma. Vamos caminhar? Vamos entender por que eu estou te falando isso? Por que eu perdi alguns minutos da sua preciosa atenção falando naquele slide ali?
Olha só, vamos caminhar comigo. Item 4.3, investigação geotécnica preliminar. Veja que eu estou falando preliminar. Não eu estou falando, eu estou lendo na norma, é o item 4.3. Para qualquer edificação, é para edificação grande? Não. É para edificação enorme? Não. É para o quê? Qualquer. Qualquer é o quê? É qualquer. Qualquer edificação. O que está falando? Deve. Vou repetir. Para qualquer edificação, deve. Para qualquer... Norma NBR 6122/2019, projeto e execução de fundações. É a norma que rege projeto e execução de fundações. Para qualquer edificação, deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar. Então, eu tenho que fazer, para qualquer edificação, uma campanha de investigação geotécnica preliminar. Onde mora a história? O que é essa investigação preliminar? Ela é constituída, no mínimo, percebam, por favor, o meu destaque, no mínimo, por sondagens a percussão com SPT. Então, eu tenho que fazer em qualquer edificação uma campanha de investigação geotécnica preliminar constituída de, no mínimo, por sondagens a percussão com SPT, visando a determinação da estratigrafia e classificação dos solos, a posição do nível d'água, vamos conversar sobre esse nível d'água depois, e a medida do índice de resistência à penetração NSPT. De acordo com quem? Com a norma que rege esse tipo de sondagem, que é a NBR 6484, que lá no capítulo 2 de referência bibliográfica a gente falou sobre isso, né, das normas importantes para nós, que é a 6484, ela é solo, sondagem de simples reconhecimento com SPT, método de ensaio. Então, gente, olha para esse slide. Vamos de novo. Para qualquer tipo de edificação, deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar, constituída, no mínimo, com sondagens a percussão SPT, para obter o quê? Estratigrafia, camadas de solo, que tipo de solo que eu tenho em profundidade, classificação do solo, que tipo de solo que é esse, posição do nível d'água, preciso analisar isso corretamente, dado consistente, informação inteligente para que eu aplique ela no meu projeto. E medida do índice de resistência à penetração SPT, medido corretamente. Vamos falar disso para frente. Na classificação dos solos, deve ser empregada a NBR da BNT, a 6502, rochas e solos, ok? Então a NBR está só me falando que eu devo fazer sondagem, que eu devo fazer campanha de investigação preliminar, no mínimo com sondagem SPT, em qualquer edificação. Ou seja, quando eu vou fazer uma obra, para os que gostam de lei, né, de norma, desculpa, que gostam de norma, né, para eu obedecer a norma, qualquer tipo de edificação que eu estiver fazendo, eu devo fazer uma campanha geotécnica preliminar que consiste de, no mínimo, sondagens tipo SPT, ok? Para a programação de sondagem, o que a NBR fala? Ela te manda lá para uma outra NBR, que é 8036, ó. Para programação de sondagens de simples reconhecimento para fundações de edifícios, aí que tem a historinha, né, que muita gente confunde, nós vamos falar disso mais para frente. Ó, mas aqui ela fala que é para edifícios, né? Essa norma 8036 é específica para edifícios. Ok, perfeito. Vamos caminhar, vem comigo, confia em mim, né? Programação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, procedimento, né? Essa norma, ela nos mostra, em função da área do meu empreendimento, né, na área construída do meu empreendimento, a projeção em planta dessa edificação, ela me mostra quantas sondagens que, no mínimo, eu tenho que fazer. Mínimo. Quer dizer que eu não posso fazer mais, não que eu não devo fazer mais. Não pode, não deve, né? A história toda de novo, né? Então tá aqui, ó. Por exemplo, eu peguei esse quadrinho aqui, né, gente, que fala, por exemplo, até 200 metros quadrados, no mínimo 2.
né? De 200 a 600, 3, e assim sucessivamente, determinando de comum acordo com o empreendedor, mas que o técnico tenha segurança com que aquela informação vai ser útil para ele utilizar no projeto, com um reconhecimento inicial antes, para determinar exatamente essa quantidade necessária em função dos aspectos visíveis das feições locais, como a gente falou na aula anterior, né? Então, em função dos resultados, olha o 4.4, tá? Nós estamos caminhando. Investigação geotécnica complementar. Em função dos resultados obtidos lá na preliminar, em função dessa preliminar, e devido a peculiaridades do subsolo e também do projeto em si e da minha visita e juntando todo esse aspecto, né? Ou ambas as histórias, né? Ou ainda, no caso de dúvida, eu posso ter dúvida, esse resultado tá estranho. Como é que local tem um impenetrável? Eu fiz uma obra do lado, não teve. Como que é isso? Eu tô com alguma dúvida? Pode acontecer? Pode, gente. Mas eu tenho alguma dúvida quanto à natureza também desse material impenetrável à percussão? Eu tenho dúvida? Eu posso ser necessário, então, uma investigação complementar, né? E essa investigação complementar, né? Essa investigação que vai me dar sequência para a história, ela pode ser através de quê? De sondagem adicional. Mesmo tipo de sondagem SPT inicial, por exemplo, eu posso ter mais sondagem, eu acho que eu preciso mais uma sondagem aqui, outra aqui, para eu entender esse perfil geológico, geotécnico do terreno melhor. Está me gerando aqui, ó, até onde que está esse impenetrável, aqui não está, como é que está esse perfil desse impenetrável, alguma outra informação. É importante eu fazer uma complementação da minha investigação, tá? Com sondagens adicionais, instalação de indicador de nível d'água, piezômetro, outros tipos de ensaio, sondagem rotativa, por exemplo, né? Eu preciso entender melhor isso, CPT, Cone Penetration Test, o CPT com medição de poro-pressão, que é o CPTU, o DMT, que é o ensaio dilatométrico, sondagens geofísicas, laboratoriais. Tudo isso é um complemento de estudo necessário que eu vou ter que adaptar a minha investigação. Adaptar ou complementar, palavra melhor, complementar a minha investigação inicial com essas informações. Claro, gente, eu preciso conhecer. Eu preciso saber de geotecnia, eu preciso conhecer de solo, de teoria, de fundações, de metodologia de cálculo, exatamente para interpretar aquele resultado. Antes de interpretar o resultado, interpretar qual tipo de ensaio que vai me dar uma resposta para aquele meu problema, né? Esses ensaios de laboratório, por exemplo, triaxial, UU, CU, CD, qual deles que eu vou usar e para quê? Eu preciso saber. Preciso entender qual que é a tensão de confinamento. Eu preciso passar essa informação para o laboratório como um técnico conhecedor do que eu estou fazendo. Isso é fundamental, fundamental. Independente da extensão da investigação geotécnica preliminar, independentemente da extensão, do tamanho, da quantidade que foi feita da investigação geotécnica preliminar realizada, devem ser feitas investigações adicionais sempre que em qualquer etapa da execução da fundação forem constatadas diferenças entre as condições locais e as indicações fornecidas pela investigação preliminar, de tal forma que as divergências fiquem completamente esclarecidas. O que é isso aqui, gente? Eu fui lá, eu projetei a fundação, fiz uma campanha preliminar, fiz essa campanha preliminar e defini lá um projeto, um tipo de execução. Aí na hora que o cara vai executar a obra, esse executor percebe que aquilo que estava previsto, ou em sondagem, ou em projeto, como dado inicial, não está batendo, está diferente. Ou seja, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Eu não estou querendo falar que a sondagem está errada, pode estar errada. Eu não estou querendo falar que a sondagem foi um Ctrl-C, Ctrl-V, pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não estou querendo falar que a sondagem foi criada por efeito de psicografada a sondagem, né? E isso pode acontecer. Mas nós precisamos, por norma, independentemente do tamanho que foi a investigação preliminar,
devem, ordem, obrigação, devem ser feitas investigações adicionais sempre que, quando eu for executar a fundação, eu constatar diferença das condições locais do que aquelas que estavam previstas nas investigações iniciais. Construtores, analisem a sondagem que foi feita no seu projeto. Olha isso. Você que é responsável pela execução, olha essa sondagem, porque o cara que fez seu projeto, ele olhou essa sondagem como dado de entrada, as investigações, tudo. Se você está escavando, vou dar um exemplo esdrúxulo e que pode acontecer, tá? Bem ridículo, tá? Estou escavando, tá aqui falando para mim que é argila vermelha, aí eu começo a escavar, tem uma argila amarela, por exemplo, né? Loucura. Mas se é isso, poxa, parou tudo. Projetista, vem cá, meu amigão, por favor, acompanhe isso aqui comigo, tem alguma coisa errada, eu preciso investigar de novo, eu preciso entender. O que você pensou para projetar está diferente do que eu estou executando. E aí? Né? Então essa responsabilidade é compartilhada, tá bom? Gente, investigação geológica e geotécnica e projeto não é custo, é investimento. Importante, não somos uma estação de tratamento de esgoto. O que entrou vai sair cocô. Precisamos de consistência nos dados. Daremos continuação na próxima aula falando aí sim, cada tipo de investigação, te alertando, te chamando a atenção para cada tipo de investigação. Como é feita, por que é feita, para que é feita, quando eu faço e por que eu faço. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram da 14ª aula do curso da NBR 6122 de 2019? Espero que estejam aprofundando, aprendendo, pesquisando, conhecendo cada dia mais sobre a NBR 6122. Deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue a informação, compartilhe conhecimento. Um abraço e até a próxima!